Para você que gosta de música, a crítica musical é a pedida certa. E nessa semana nós vamos falar dos Rolling Stones. Isso mesmo, dos Rolling Stones com o seu clássico álbum Dirty Work, que está completando 35 anos de história. Isso mesmo, 35 anos de história. Mas, além de toda a sua importância na história da música mundial, o álbum Dirty Work marca também algumas mudanças nos Rolling Stones, como primeiro a mudança de gravadora, já que a partir deste disco eles foram para a gravadora CBS Records e também houve uma mudança na sonoridade da banda, já que a partir deste álbum os Rolling Stones ficaram um pouco mais pesados do que os discos anteriores, como por exemplo o Undercover do ano de 1983, Tattoo do ano de 1981 e o clássico Emotional Rescue, do ano de 1980. Mas, mesmo com tantas novidades, o álbum Dirty Work também traz algumas marcas para Mick Jagger e para Keith Richards, que não estavam se entendendo muito bem na época da gravação desse disco, mas porque Mick Jagger estava mais empenhado em divulgar o seu primeiro disco solo, que é o She's the Boss. Tem muita gente que não conhece muito esse primeiro disco aqui, solo, do Mick Jagger, mas ele quase foi o disco derradeiro para estragar as gravações do clássico álbum Dirty Work. Não é um disco ruim, tá? Eu não posso falar que é um álbum ruim do Mick Jagger, mas ele quase estragou as gravações de Dirty Work, infelizmente. Mas, mesmo com tudo isso, o álbum Dirty Work traz nomes de peso em sua gravação, como Steve Lillywhite. Quem não se lembra muito de Steve Lillywhite? Se você não conhece, Steve Lillywhite é um grande produtor e parceiro do U2, isso mesmo. Ele participou do disco The Joshua Tree do U2 no ano de 1987 e depois ele participou também do álbum Achtung Baby do ano de 1991 e posteriormente ele trabalhou em outros discos também do U2, tá? Mas além de Steve Lillywhite ter participado do álbum Dirty Work, o disco ainda traz mais uma grande participação, que é do lendário guitarrista Jimmy Page. Isso mesmo, Jimmy Page do Led Zeppelin. Ele participa dos acordes e de alguns sons de guitarra também na canção One Hit to the Body. Isso mesmo, que é a primeira canção do disco Dirty Work. Aliás, que participação mais que especial, não é mesmo? E mesmo com todos esses problemas que eu mencionei aqui agora, entre Keith Richards, Mick Jagger, enfim, mas mesmo assim ainda trazendo grandes produtores e participações especiais, o disco conseguiu alcançar a marca de 4 milhões de discos vendidos. Dá para acreditar nisso? Mesmo com todos esses problemas, o álbum Dirty Work conseguiu vender mais de 4 milhões de cópias. Não é brincadeira não, vendeu bastante. Mas tudo isso também se deve às faixas do disco, que, em minha opinião, são ótimas e complementam todo esse sucesso, né, de Dirty Work, tá? Para começar, a primeira faixa do disco é One Hit to the Body. Eu havia falado sobre a questão um pouquinho dos desentendimentos entre Mick Jagger e Keith Richards. No videoclipe de One Hit to the Body, dá para ver um pouquinho isso. Se você não assistiu, assiste, porque é até uma situação, é até um pouco engraçado você pensar nessa situação deles e assistir o clipe. Mas é bem legal. Fora que a música ainda traz um violão maravilhoso e as guitarras, né, complementares, aí, ou quase que superiores de Jimmy Page do Led Zeppelin, né? Fantástico, não é mesmo? Bom, em seguida, a gente tem a canção Fight, que é muito bacana também. Em terceiro, nós temos Harlem Shuffle. Essa música é o hit do disco, tá? Inclusive, o videoclipe faz um pouco de menção a essa capa, tá? De Dirty Work, que algumas pessoas falam que a foto dessa capa foi tirada em uma boate aqui no Rio de Janeiro. Parece que os Rolling Stones vieram aqui no Brasil. Não sei se foi algo meio escondido, mas eles falam que essa foto é em uma boate aqui no Brasil. Será que é mesmo? Bom, não sei, né? Mas enfim, é bem legal pensar sobre isso, né? Em seguida, eles trazem a canção Hold Back, que é muito bacana. Depois tem
Too Rude. Too Rude é muito legal, porque quem canta é o Keith Richards. Olha que bacana. Bem legal, né? Em seguida a gente tem Winnie Ugly, que é muito bacana. Back to Zero, que faz parte de várias coletâneas dos Rolling Stones. É bem legal também. Depois a gente tem Did It Work, que é a própria canção que intitula o álbum, né? Depois a gente tem Head Without, que é bem legal também. E para fechar, eles trazem Sleep Tonight. Isso mesmo. Essas são as faixas que complementam aqui, né? Este grande álbum dos Rolling Stones. Mas, antes de terminar essa grande dica que eu trouxe, hoje eu quero trazer mais uma dica para você que acompanha a coluna Crítica Musical, que é sobre a banda Thalmania. Isso mesmo, a banda Thalmania é uma banda mineira, tá? Eles foram formados no ano de 1999, eles são uma banda de rock alternativo, tá? E eles surgiram da cidade de Mário Campos, em Minas Gerais. Bacana demais. Os integrantes da banda são César, que faz voz, violão e guitarras, tem o Ivan, que faz contrabaixo, tem o Douglas, que faz teclados, guitarra base e voz, e tem o Léo, que é bateria, tá? Inclusive o Douglas é um conhecido meu, um amigo, quero agradecê-lo aí sempre pela parceria, né? É um grande músico também, sempre prestigiando aí o canal, prestigiando os nossos trabalhos, tá? O primeiro disco, inclusive, da banda Thalmania, ele se chama O Amor, que inclusive eu tenho aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem aqui direitinho, eu tenho um álbum aqui muito bacana, quero agradecer aí o pessoal da banda, o Douglas, muito bacana, um disco maravilhoso, tá? E esse disco da banda Thalmania, ele traz 11 faixas autorais, tá? Então, segue o pessoal lá no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Eu vou deixar o contato deles aqui, que é o 31998763073. É isso aí, segue lá, Thalmania, que é uma banda muito bacana, pop rock de primeira, tá certo? Então é isso então, pessoal. Eu quero agradecê-los pela atenção, pela paciência, né, de sempre. E na semana que vem eu volto com mais uma grande dica. Ó, dessa vez eu não vou falar o que é, não. Vou fazer uma surpresa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá certo? Então é isso, eu quero agradecê-los pela paciência e pela audiência. E na semana que vem nós voltamos com mais uma grande crítica musical. Então é isso. Muito obrigado e até lá!